Where are you going, Brain? Back to the cage to plan for tomorrow night. Why? What are we gonna do tomorrow night? The same thing we do every night, Pinky. Try to take over the world. Em primeiro lugar, muito obrigado a todos, muito obrigado a todas. Eu hoje estou fazendo o papel da Mariela, que é a monitora do Laboratório de Estudos e Pesquisas em História Antiga, Medieval e da Arte. E ela, como monitora, ela, por enquanto, está incumbida de apresentar o nosso laboratório a todos os ventos, principalmente dentro da UENG, haja vista que nós almejamos ter contato com outros alunos também das outras unidades. Afinal de contas, são vários cursos de História, mas é muito interessante o tanto que a gente vem trabalhando junto com os professores já de início, então já fica o convite para vocês participarem das nossas atividades. E a ideia é apresentar o laboratório para vocês. Então, assim, a introdução, da onde surgiu a ideia. De acordo com Araújo, é inegável que as redes sociais fazem parte do cotidiano dos alunos. E como são tão presentes, pode vir a servir como ferramentas para além do lazer, ou seja, auxiliando no trabalho do professor. Com a pandemia da Covid-19, verificamos que diariamente os professores e professoras do Brasil apresentaram dificuldades em aprender e a utilizar essas ferramentas, uma vez que a técnica para isso não foi ensinada nas licenciaturas. Tal realidade foi verificada pelo Sindicato dos Professores do Distrito Federal, o qual publicou em seu site que quase 90% dos professores não tinham experiência com aulas remotas antes da pandemia, e 42% seguem sem treinamento, conforme a pesquisa. Dentre as dificuldades apresentadas está a adaptação dos docentes às técnicas próprias da comunicação digital, que é mexer com as ferramentas de YouTube, mexer com o Instagram, mexer com memes, e principalmente utilizar essas ferramentas para o ensino. E no nosso caso, o grande objetivo do nosso laboratório é trazer esse ensino digital mais focado em história medieval, história antiga e história da arte. Então, observamos outra dificuldade ainda: disputar com os peritos a atenção dos alunos. E aqui eu falo dos youtubers da vida, uma vez que os docentes não dominam as técnicas nem a linguagem digital. É muito fácil produzir um material desinteressante, e se o material for desinteressante, as pessoas ainda vão continuar escutando, muitas vezes, no caso da história antiga, ufanistas, nacionalistas e a extrema-direita que usa desse passado para defender supremacias. E partindo do princípio que o aluno, quando está conectado para a aula, tem a opção de abrir os sites, o conteúdo desinteressante da universidade ou da escola pode vir a perder a credibilidade se comparado com outro que tem essa linguagem e dá mais credibilidade a isso. Aí recaímos num grande problema. Ao ocuparmos as redes de forma errada, estamos validando o conteúdo e as informações infundadas e desaveriguadas. No campo específico da história, nos últimos anos, houve um grande interesse do público por páginas especializadas em temática. Esse interesse foi percebido por youtubers e outros influenciadores digitais, os quais passaram a recorrer ao passado na tentativa de promover seus perfis pessoais e assim angariar fundos. O grande problema é que o passado é um campo de disputas, e quando chega a ser evocado de uma maneira não científica, mas usado de forma ideológica, pode ser usado para manipular as pessoas. A manipulação da história é algo que vem chamando a atenção. A gente está discutindo, por exemplo, os negacionismos nesse evento como um todo. No caso da antiga e da história medieval, eu percebi que essas duas áreas de conhecimento foram apropriadas por grupos da extrema-direita. Na internet, passa uma visão do passado feita para justificar superioridades, como a racial, uma vez que são interpretações que buscam esquecer outros passados antigos e medievais que não o europeu. Então, pensando justamente nesse contexto de manipulações históricas, é que objetivamos sempre contar a nossa experiência e convidá-los a participar dos nossos eventos do Lefamo. Nós escolhemos nossos temas, principalmente a partir da história pública. O que está sendo discutido nas grandes mídias, como esse passado antigo, medieval, como a história da arte, ela vem sendo reapropriada por diversas pessoas, principalmente atentando para a opinião pública. Então, assim, até o momento, nós organizamos 3 tipos de atividade online, com temas variados. Nós temos o ciclo de estudos, já fizemos, por exemplo, um minicurso sobre Esparta Antiga, desconstruindo essa visão militar que o nazismo construiu em cima dos espartanos.
e que a extrema-direita brasileira adora, né, os 300 de Esparta, por exemplo. Nós temos o Viva Vox, que é um programa que avaliou as revoltas da Antiguidade e da Idade Média, pensando no Brasil contemporâneo. E nós temos podcasts sobre educação e mídias digitais, dos quais eu entrevistei pessoas que utilizam essas mídias para ensinar história. Então, considerações finais. Sabemos que as transformações epistemológicas não chegam da noite para o dia. Todavia, as mídias sociais do Lefama nos deram a esperança de que ela pode vir chegar um dia se continuarmos a trabalhar com muito esforço e dedicação ao conhecimento. Até o momento, os resultados do nosso grupo são muito positivos, pois conseguimos atingir um público bem amplo de pessoas dentro e fora da UEM. E aqui, mais uma vez, gostaria de convidá-los a participar do Lefama, das nossas atividades. Eu vou jogar os links para vocês no chat. Muito obrigado. Obrigada, Igor. Vocês estão me vendo? Eu não me vejo. Eu não gosto do Google Meet, eu não me vejo. Bom, se vocês estão me vendo, não que importa. Eu não preciso me ver. E eu tenho espelho em casa. Obrigada, Igor, por ter apresentado o Lefama para nós. Obrigada pelo convite. Eu já entrei lá, já vi. Eu estou guardando uma pergunta para você, por sinal, que é mais ou menos a mesma pergunta que eu fiz lá para o Márcio Seliman. Eu não sei se você viu a conferência, colocou que estava em aula. Eu fiz uma pergunta para ele, que eu vou falar com ela para você, que tem a ver com essa questão da colonização do nosso pensamento, e aí falando epistemologicamente falando, e como que a gente pode transformar isso pela estética. Então, queria que você já fosse pensando isso, nessa pegada da antiguidade, né, e da Idade Média, né? Eu li uma entrevista, não sei se eu comentei isso com vocês da última vez que nós estivemos juntos, de um historiador falando que a gente trabalha muito mal a Idade Média, né? Causando, na verdade, nos nossos alunos uma idealização, né, muito prejudicial para nós hoje. Então, assim, né, eu acho como que a gente transformaria isso, trazendo uma estética diferente desse período, né? Eu estava pensando que a minha pergunta para você é essa, Igor. Que aí a gente, depois, no final, a gente conversa. Eu vou responder ao final, mas o Luiz vai responder um pedaço dela para você, porque ele avalia o oriental dos mares, e o Guilherme vai responder uma parte da Idade Média também. Depois eu volto. Eu sei. Acho que foi, na verdade, a provocação, justamente porque eu já conheço um pouco do trabalho e eu sei que eles vão falar um pouco disso. A apresentação 2, então, eu vou chamar o Luiz Felipe. Não sei se o Igor vai falar, ou se vai ser só o Luiz Felipe. Ele vai falar sobre o vaso François, influências estilísticas orientais e a identidade grega. Você tem 10 minutos, Luiz Felipe. Você pode começar. Obrigada. Muito obrigado, Camila. Todo mundo está ouvindo direito? Beleza. Vou apresentar aqui passar o slide. Vocês estão vendo o slide? Tá sim, Luiz. Beleza. Estamos sim. Eu vou apresentar o Vaso François, influências estilísticas orientais e a identidade grega. Eu sou Luiz, sou aluno do 4º período da UENG de campanha. O que eu quero falar é sobre a cultura, como a antiga civilização grega, ela sempre foi rica em detalhes artísticos. Ela sempre foi um esplendor dos mais diversos vasos gregos, como a ânfora, Aquiles e a cratera. Eles sempre foram objetos de admiração. E os desses artefatos que eu vou falar é o vaso François. E você vai ver o objeto. Esse aí está o objeto que está no Museu de Florença. Esse vaso foi assinado pelos seus autores Clítias, que foi pintor, e Ergotimus, o ceramista. Esse objeto de luxo cerâmica ateniense do período arcaico é decorado com cenas de conteúdo épico e mitológico, que tem um total de 270 figuras e 121 inscrições.
E algumas representam cenas do épico de Homero, a Ilíada e a Odisseia, tal como o seguinte fragmento que traz a cena de Ajax carregando o corpo de Aquiles. Essa é a imagem, né, que vocês estão vendo. E essa cena, ela foi extraída de uma passagem da Ilíada, no qual Ajax aparece carregando o corpo de Aquiles para o acampamento dos gregos. Essa localização do episódio está em uma das alças da cratera que contém os nomes dos dois. E esse estudo sobre esse objeto, que está no campo da história da arte, observamos de duas maneiras. Primeiro, como usar a partir da análise dos aspectos formais, a exemplo do estilístico, e segundo, sobre a análise do exemplo iconográfico. Nos primeiros séculos, Luiz, era muito mais... Os slides não estão passando, Luiz. Oi? Os seus slides não estão passando. Os slides não estão passando. Não, ainda estou nesse aí, nos slides ainda. Ah, tá. Eles não... Luiz, eles não estão passando. Você está no primeiro slide, né, Luiz? Isso, aí, o Ajax carregando Aquiles. Isso, agora está aparecendo. Agora apareceu? Uhum. Ah, sim, beleza. Aí tem a imagem do Ajax carregando o corpo de Aquiles, né? E já falei. Aqui eu queria dizer que, como a arte era bastante rústica, graciosa e primitiva, a cerâmica era decorada com padrões geométricos simples e conseguiria representar uma cena. E essa formava parte do desenho austero e rigoroso. E essa técnica de figuras negras foi inventada em Corinto, que dominou muito o mercado cerâmico do período arcaico na primeira metade do 700 a.C. Pensando nisso, eu quero elaborar a seguinte problemática. Em que medida o vaso, François, pode nos oferecer informações acerca das influências orientais na identidade grega? Esse movimento de qualificação do passado grego, sua arte, foi um marcante passado do século XIX para o século XX. Tudo mudou quando a democracia surgiu. A liberdade política e a liberdade artística se fundiram uma narrativa ligando o desenvolvimento de estilos artísticos de forma muito mais política, que houve, assim, no V século a.C. Nessas reminiscências orientais da cultura helênica, não são nenhuma novidade para o estudo da Grécia Antiga, e o que é o mais conhecido de Bernal. Na Atena Negra, as raízes afroasiáticas da civilização clássica defenderam que a civilização era essencialmente de origem afroasiática, e não uma novidade, foi fruto do gênio helênico, como estamos habituados a estudar nos manuais de história, e no tanto à literatura. E em raízes clássicas da historiografia moderna, de Mobiliano, observou a adoção de dois estilos e termos orientais na historiografia grega, o qual foi influenciado pelas tradições orientais que passaram desde o Ocidente, graças ao contato com os povos persas e babilônicos. E contamos que podemos sugerir essa observação na arte. Vocês estão vendo o slide que tem a figura 3 e figura 4? Luiz, eu acho que você tem que clicar na janela que está aberta para ele jogar, que ele está mostrando a janela só do... Isso, agora foi. Ah, beleza. Então tem que sair do slide e passando. Ok. Nós temos duas figuras aqui. Temos o detalhe da figura 3, o detalhe de François, da caça ao javali. E a figura 4, o detalhe do friso, a caça ao leão. Nesse aí, o friso é uma arte feita na parede, tá? Em alto relevo. O que nessas duas imagens permite é a observação de estudos sobre as influências orientais na arte grega, sendo possível, afinal, o detalhe do friso babilônico é muito semelhante ao vaso grego. Podemos destacar a disposição dos corpos, revezando as suas partes entre a frontalidade e a perspectiva, bem como sua temática, as cenas de caças, a primeira representando a matança de javali e na segunda a de um leão. A questão principal é entender que o mundo antigo pode ser entendido a partir da ótica da integração cultural, produzindo identidades híbridas. Esses objetos de arte, como expressão das identidades, são ótimas evidências para o tipo de discussão que pretendemos fazer, a partir do uso do vaso François. As artes gregas, egípcia e mesopotâmica serão estudadas a partir de noções de integração e fronteiras das linhas que os separam, mas, ao mesmo tempo, uniram as identidades. Essa união marcada pela integração mediterrânea, iniciada muito desde o século VII a.C., resultante das grandes navegações definidas por fronteiras relativamente abertas, tanto de contatos com povos estrangeiros como localmente. Já vou concluir. De tal forma, ao avaliarmos o vaso de François em conjunto com outras obras da mesma temporalidade, podemos perceber que existe evidência que sustentamos que os artistas que pintaram as figuras negras
buscaram seguir a vontade da arte da sua época, e ela era oriental de fato. Então, essa afirmação foi sustentada pelo estudo já mencionado por Ora, o qual compreende que as figuras negras com um tipo de cerâmica destinado aos gregos orientais, e assim possuem influências claramente orientais, o que nos leva a criticar a perspectiva evolucionista na arte grega, que afinal os gregos copiaram os estilos orientais e certamente tinham vontade de fazê-lo. E a referência bibliográficas? São 3 slides, referências bibliográficas, 439 livros. Obrigada, Luiz Felipe. Vou adiantar também minha pergunta. Na verdade, não é uma pergunta, é mais uma colocação para a gente já ir pensando. Esse seu final é interessante, porque você busca, na verdade, uma coisa... Eu sou professora de História da Arte. Sim. Você busca fazer, na verdade, uma coisa que eu sempre brigo muito com os meus alunos. Eu dou aula no curso de moda. Eu sou coordenadora daqui da História, passei no concurso da História, mas eu só dou aula na moda, porque no nosso curso de História da Arte está previsto só como disciplina optativa. Olha só que coisa interessante. Coisa que a gente vai mudar agora, na reformulação do nosso PPC. Voltando, né? Tentar, na verdade, entender a arte como um processo histórico, né? A história da arte, muito mais do que uma história dos estilos artísticos, ela é uma história de uma memória produzida de uma forma que não é escrita, digamos assim. Então, a arte, ela é uma fonte, ela é, enfim, um resquício do passado e ela é objeto de estudo dos historiadores, né? E eu procuro sempre deixar isso muito claro, porque quando os alunos vão fazer esse curso de História da Arte, a gente faz sempre aquele caminho, né? Primeiro para a história e mostra as cavernas, aí depois vai para a história antiga e se concentra justamente na arte egípcia, mesopotâmica, grega, romana, né? Faz aquele caminho todo. E o que você faz é tentar justamente trazer, né, na sua análise, que é formalista, você traz ali uma tentativa de comparar, na verdade, vestígios artísticos, né? O que tem de comunicação entre esses povos, digamos assim, e como isso vira arte, né? E aí entender a partir disso, extrair a partir disso as ligações que existem entre o Oriente e o Ocidente, você ajuda a descolonizar um pouco esse pensamento de que não existe essa influência, né? De que há uma arte ocidental. Então, a gente trata, por exemplo, a arte egípcia, né, não como arte africana, mas como uma arte mais europeia do que uma arte africana. Então, a gente colonializa essa arte porque a gente quer justamente mandar uma mensagem para o futuro através dessas obras, que é desse pensamento histórico da arte encadeadinho e bonitinho, evolucionista nesse sentido. Então, era mais um comentário que eu tenho a fazer. Eu acho que você pode tornar esse seu estudo mais denso, trazendo essa reflexão mais historiográfica mesmo, né? Buscar, de repente, um historiador como o Abi Warburg, que trabalha... O Abi Warburg não trabalha história antiga, mas trabalha essa concepção não estilística, digamos, da temporalidade da arte, trabalha com arte em ciclos, a historiografia num tempo cíclico. Então, acho que talvez isso ajudaria você a tornar, digamos assim, seu trabalho, do ponto de vista da historiografia da arte, bastante interessante. Então, só uma contribuição aí para fazer o trabalho, parabenizar você, parabenizar a orientação do Igor. Acho muito legal trazer essas temáticas. É difícil, né? O pessoal não estuda isso. Muito bacana. Parabéns, Luiz Felipe. Muito obrigado. Bom, gente, depois, se você quiser comentar, tá? Depois, no final. Guilherme, pedi para você fazer a sua apresentação. Deixa eu ler aqui o título. A Cidade dos Porcos, o mito da Idade Média em Game of Thrones. Mas antes, eu preciso contar uma coisa para vocês, que é o seguinte. Eu
embarquei, sabe esse negócio que você divide senha com uma pessoa do HBO? Aí uma amiga minha falou pra mim, você precisa ver Game of Thrones, que é uma série muito legal e tal. Aí eu entrei e comecei a ver com meu marido, a gente foi até a 5ª temporada. E ali a gente perdeu, a minha amiga desfez a assinatura, e eu não conseguia mais entrar no troço, e eu não conseguia arrumar o DVD, e eu não conseguia ninguém para me dar a cópia do troço. Finalmente, tem papo de umas 2 semanas para trás, eu fiz a assinatura da HBO Go e vi o troço até o final. Então, assim, achei muito interessante, uma coincidência muito interessante, né? Eu acabei de resgatar isso da minha vida e aí aparece para mim aqui um trabalho sobre Game of Thrones. Então, vai ser bem bacana aí. O Guilherme, por favor, pode começar. Uma boa noite a todos que estão aqui presentes nessa sala. Vocês estão conseguindo ver a tela do meu trabalho, por gentileza? Estamos sim. Estamos sim, Guilherme. Então, eu queria começar com essa imagem, que é basicamente o que acontece em todas as séries, filmes e minisséries até então, que é o filtro da Idade Média. O que quer dizer? Hoje, ao longo do trabalho, eu vou falar mais um pouco, é o que acontece nessa imagem. Se aquela idade, se aquele período temporal de 1000 anos era um período como cheio de cores, cheio de avanços, sejam eles tecnológicos ou científicos, para a indústria cinematográfica, bem como para a grande população, isso não seria muito vendável e muito atrativo, porque seria algo muito normal. Então, com essa imagem, eu quero primeiramente mostrar o que é que eu trato desse trabalho. Este mito criado pela indústria cinematográfica, pela indústria, seja ela de livros, e posteriormente, agora começando com a introdução e com uma citação da Regine Pernot, quer se queira, quer não, o homem é também um animal histórico. O lugar em que ele ocupa no tempo é tão importante para ele como aquele que ele ocupa no espaço. O mito da Idade Média é um livro basilar para quem quer estudar medieval, quem que queira fazer algo do tipo, recomendo muito. Então, sabemos que desde o início do século XIX, com o cinetoscópio criado por William Dixon, até os tempos atuais, surgiu e cresceu o interesse pelas imagens animadas, e ao mesmo tempo foi criada uma penumbra causada pela rápida criação de conteúdo e a busca pelo mais rentável, sem a pesquisa a respeito se aquele conteúdo produzido era ou não fidedigno ao tempo que era proposto. Assim, se corroborava para não somente a criação, como também a perpetuação de uma contra-história sobre o medievo. Com isso, todas as perspectivas existentes sobre este período, mesmo que fossem irreais, foram vendidas como o certo para a grande massa populacional, sem o mínimo de conhecimento necessário para entender e ser crítico perante o conteúdo consumido. E não somente pelos filmes e séries, como também os docentes do ensino básico e médio não rompem com esta visão, perpetuando imagens irreais e histórias fantasiosas sobre o medievo. Tempo este que, na verdade, foi uma criação histórica de acadêmicos, na maior parte renascentistas, devido ao preconceito e o exacerbado apreço pela linha temporal antiga. Vi de um exemplo que seria Lourenço de Médici, que, pela sua tamanha apreço pelo tempo antigo, ele celebrava todos os anos o aniversário de Aristóteles. Prosseguindo, com isso, visando o objeto de estudo que buscamos problematizar, o mito da Idade Média, procuramos uma via de mídia para poder metrificar não somente os avanços da contra-história, como também verificar como esse mito é oferecido ao espectador, se infiltra no ensino básico da história e como pode ser utilizado na sociedade de forma errônea. Segundo Regine Pernot, no mito da Idade Média, é absolutamente incompreensível como em toda a história os docentes da área ainda insistem em ensinar ou vender como verdade fatias temporais, tendo em vista que metrificar o tempo histórico desta maneira, além de ser excludente, é altamente simplista, pois dessa forma se atém a um ensino mais fácil de ser passado aos alunos, levando assim um maior montante de dinheiro arrecadado.
E pensando no próprio discente, se faz necessário, então, pensar na formação do sentido histórico do aluno também, uma vez que, deixando de lado esse viés, significa omitir e negligenciar todo o estudo, a pesquisa e demais metodologias que foram sendo feitas para o ensino do estudo histórico. Assim, diante de todos os meios dispostos para este estudo, escolhemos como objeto de pesquisa a série de Game of Thrones, tendo em vista que a mesma foi considerada a maior de toda a sua era, com a maior expoência no meio juvenil, levando este mito a milhões de pessoas. Segundo Regine Pernod, no mito da Idade Média, inúmeros são os comentários de que não estamos mais na Idade Média, ou que atitudes ou meio artísticos são góticos. Mas as pessoas que proferem essas palavras não sabem que a Idade Média está mais presente em suas vidas do que elas imaginam, pois uma forma criada pelos renascentistas e com seu nome mitológico outorgado pelo mestre humanista Petrarca, até hoje perdura, seja no jeito de vestir, como se portar e como morar. Exemplo disso são as cidades medievais como Lisboa ou as demais existentes. Embora que essas produções cinematográficas perpassem um ambiente citadino totalmente contrário ao que existiu de fato, deixando a entender que as cidades medievais são lugares sujos, com um ambiente escuro, mas se assemelhando a um chiqueiro de porcos. Pois, quando mencionado, este espaço temporal carrega consigo uma carga criada e universal. E ao procurar um culpado para a perpetuação disso tudo, podemos ver que não é totalmente a temporalidade, mas sim o próprio público que consome este tipo de conteúdo, uma vez que, ao se importar com as vias de onde saíram essas produções cinematográficas, eles não são críticos ao se depararem com algo de extrema discordância com os fatos reais, uma vez que, se aquilo que está se consumindo o chama aos olhos, esse mesmo não exercita o movimento intelectual. E se fôssemos entender de onde retiraram essas representações, devemos voltar nossas atenções para a linha temporal do medievo, uma vez que este período pode ser representado não como 1000 anos de uma decadência intelectual e uma escuridão social, mas sim podemos dividir em 3 momentos. O primeiro, que seria o período franco, com aproximadamente 300 anos, que vão desde a queda do Império Romano, no ano de 410, com a queda do último imperador, no ano de 476, até o advento carolíngio, em meados do século VII. Por conseguinte, a segunda fase do medievo seria o período imperial, por volta de 200 anos, onde se consumou a unidade da Europa, não gerando interesse para os entusiastas do século XX. Posteriormente, chegamos à polêmica terceira parte do medievo, pois ali onde se pôde representar e usar com exatidão o termo Idade Média, tendo em vista que, entre os séculos X e XIII, ocorreram os acontecimentos que são amplamente repassados e até satirizados pelos meios de mídia. Diante do exposto, podemos perceber que os meios de entretenimento, bem como o nosso objeto de pesquisa, que seria a série de Game of Thrones, retrata uma parcela ínfima e quase inexistente do medievo. Entretanto, parcela essa que, devido aos grandes acontecimentos e mais interessante, ao olhar desapercebido, pois o ser humano gosta de consumir, principalmente na era digital, conteúdos que não os ensinam sobre algum ponto do limiar histórico, mas sim sobre uma produção sensacionalista e que chama a atenção, seja pela quantidade de guerras, brigas ou demais catástrofes, ou pela trama que envolve o espectador. E, mediante isso, podemos perceber que no Brasil, infelizmente, um movimento vem efervescendo, a fake history. Com isso, surgiu a discussão de que até que ponto aquilo que chega à grande massa populacional convém com o que é aprendido e quais são os resultados destrutivos de uma história mal contada. A sociedade se habituou a viver em sua zona de conforto. Juntamente com esse hábito sedentário, as formas trouxeram uma mitologia como verdade e confeccionaram uma visão concentrada sobre a Idade Média, não aceitando ser contra-argumentada. Uma vez que,
A periodização humana advém de tempos muito mais distantes em que o ser humano necessitava deste meio para se organizar socialmente, sendo essas artificiais e passíveis de revisão, e erros, sejam eles grotescos como o mito criado ao entorno do medievo ou mais simplórios. E as criações ideológicas que costumam durar longos tempos se fixam com mais raízes no imaginário popular, sendo difícil a mudança, mas não impossível. Sendo assim, sabemos que a Idade Média, conhecida e reproduzida nos meios de comunicação e entretenimento, em suma, é uma forma ideológica de representação de uma temporalidade cunhada no humanismo e perpassada até os dias atuais. Entretanto, no campo da memória social, podemos entender um pouco do porquê essa situação perdurar, uma vez que a memória social advém do recordar de experiências mediante de um grupo em específico. Sendo assim, o tempo somente fortifica o que se teve como verdade ensinada nas escolas e não corrigida posteriormente. Estudando as disputas sociais existentes na época do surgimento deste preconceito, podemos perceber que essa manifestação surgiu em meio à burguesia europeia dos séculos XVII ao século XIX, contrapondo a vida urbana diante da vida rural e exaltando aqueles que eram encastelados e afastando da dignidade os que viviam e mantinham toda a economia citadina no campo. Por fim, mediante tudo o que foi desenvolvido no campo e se amparando dos conceitos de história pública, essa pesquisa tem por finalidade primária compreender e criar meios de reformular o ensino e levar de uma maneira mais informal e atrativa, mas sem que haja perda do conteúdo, todo aquele saber que rompe com o mito criado ao entorno do medievo, e ajudando assim a quebrar os paradigmas existentes e os problemas que hora ou outra surgem em detrimento ao uso indiscriminado e sem as devidas correções de uma das épocas mais célebres da humanidade, a Idade Média. E só para finalizar, aqueles que quiserem, algumas referências estão aí, mas eu disponibilizo meu e-mail institucional e tudo mais para vocês, se quiserem porventura alguma fonte, podem me procurar. Agradeço a todos que estiveram acompanhando este trabalho. Obrigada, Guilherme. Você ficou falando aí do Game of Thrones e eu fiquei pensando no Senhor dos Anéis, né? Por quê, né? Por quê? E tem com a minha colocação e com a minha questão, né? Há toda uma estética, né, que vai para além da racionalidade, né? Eu acho que isso é uma coisa interessante de estudar arte, né? E a estética é difícil de se explicar, porque ela está muito ligada à questão das sensações, à emoção, com a memória mais afetiva, digamos assim, né? Então, acho que... E aí a publicidade trabalha muito com isso. Então, não sei até se você, no seu trabalho, nas suas pesquisas, tem refletido sobre isso também. O poder dessa estética, né? E como professor, futuro professor, e já pesquisador aí de conteúdos, digamos assim, que estão numa missão, né? Você se coloca numa missão. Eu acho isso tão interessante porque, assim, o tema é história medieval, e a história medieval traz isso, né? Essa coisa do guerreiro, que tem uma missão, e aí você apresenta o seu tema, né? Você fala que existe uma contra-história que a gente tem que combater, há um mito sendo forjado, né? Uma consciência histórica mais mitológica, digamos assim, com relação à história medieval. E eu acho isso muito interessante, que eu vou fazendo essas conexões, assim, e eu acho que os alunos vão incorporando os temas de pesquisa, e eu acho isso mó barato. E aí eu queria que você falasse um pouco mais do que você está chamando de contra-história, porque isso me parece uma terminologia bastante interessante, que você pode trabalhar muito bem. Eu nunca vi essa terminologia contra a história, não conheço nenhuma literatura que use esse termo, e aí, se ela existir, eu queria que você me falasse sobre ela, e se ela não existir, como você está pretendendo fundamentar isso no seu trabalho? Acho que essa é a pergunta que eu tenho para te fazer por hora.
E eu queria abrir aí para as falas de vocês. Quero ouvi-los, por favor. Podemos começar com o Igor, né? Naquela primeira pergunta, vamos seguindo. E aí depois o pessoal que quiser se manifestar também, tá, gente? Quiser mandar pergunta aqui pelo chat, eu vou acompanhando por aqui. Pode falar. Então, Camila, muito obrigado pelas perguntas feitas não só a mim, mas aos alunos, pelas observações também. Foram, eu, pelo menos como orientador, eu pesquei aqui, eu já vou começar a trabalhar isso na cabeça dos meninos. Mas, assim, em termos de estética, e até mesmo uma colonização estética, nós, como ocidentais, a gente não sabe o que é isso, mas a gente vive isso o tempo todo. Por exemplo, começar pelo trabalho do Luiz, a gente assimilou que existe uma estética grega, que ela é pura, essa estética ela está ligada com uma genética, com uma identidade nacional, que não tem nada a ver, a gente sabe disso na história da arte, não são seus genes, e muito menos num momento que não existiam nações, não é uma nação que vai influenciar de como essa arte vai ser feita, tanto que o que a Camila bem mencionou, a gente, hoje, na história da arte, a gente até toma muito cuidado para ficar fazendo essas divisões imperialistas da história, a história egípcia, a história grega, a arquitetura romana, como se fossem coisas separadas numa linha evolutiva, de menos complexos para mais complexos, seja dentro de impérios ou seja dentro de classificações. No caso da arte grega, a gente tem ela como ápice da arte da antiguidade, principalmente no período clássico, que vai levar essa denominação. E a questão do Lefebvre justamente apontar como que essa estética que a gente conhece como ocidental, muitas vezes está num vaso, ela não é pura. Ela advém do diálogo com outras civilizações, das quais os ocidentais chamaram de orientais. Então já começa a denúncia dessa estética aí. Nós, ocidentais, classificamos essa estética e não é a classificação que esses caras, principalmente do passado, davam a esse tipo de arte. Um grego, quando produzia um vaso, ele não produzia um vaso pensando que era um vaso oriental ou um vaso ocidental, nem um pouco. Então, a gente, do caso do Luiz, a ideia é utilizar essa história da arte, a comparação dessas formas de produzir a arte, para justamente denunciar essa pureza ocidental, que é um mito que o Ocidente carrega muito, que é a sua pureza genética, a sua pureza artística, a sua pureza de algo que é clássico, que a gente foi copiando e desenrolando até o neoclassicismo, que era uns dias atrás, né? Assim, sempre copiando, e isso como se fosse nosso. O Rio de Janeiro, o centro está todo cheio disso, né? Como se isso fizesse parte da nossa estética brasileira. Daí entra isso, a estética fazendo parte da nossa identidade. Então, é um processo, a ideia do Lefebvre é justamente isso, é um processo de reconstrução, não só do passado, né, porque a ideia não é só estudar a Grécia, mas é realocar o Luiz Felipe no mundo estético dele, entender como que essas identidades ou essa estética elas dialogam. No caso do Guilherme, é justamente mostrar como que há um olhar colonizador da própria Idade Média. Porque a começar pelo fato de que o colonizador impôs que todo mundo, no mundo todo, viveu uma Idade Média. Quando nós estamos falando de um fenômeno que é basicamente francês e inglês, e se a gente for colocar como o Guilherme bem mencionou, é a Idade Média dos castelos, do cavaleiro, da honra, da defesa da cristandade, que vai morrer pelos cristãos, que está sendo muito visado, muito recorrente hoje em dia. Isso diz respeito a um período de 200 anos da história. Nos diz respeito à Idade Média como um todo. E ao construirmos a Idade Média como um todo, a todo momento que a gente pensa nela, a gente está replicando essa estética colonizadora também, né, no modo que a gente vê o passado. O passado virou uma estética. Né? A Idade Média ela tem uma imagenzinha ali que a gente, sempre quando a gente pensa nela, a gente concebe. E uma das questões que tem na Idade Média é justamente esse jogo de luz e trevas, que o Guilherme bem mencionou, que foi transportado para as cidades. A cidade da burguesia, a cidade da luz.
A gente vai ver num filme, é tudo clarinho, tudo lindo. É a mesma Europa que está toda escura, né? Parece naquela neblina eterna da Idade Média. E, assim, transportando mais um pouco, porque o Lefama também discute, essa relação claro e escuro, ela é transportada para uma releitura genética da Idade Média. A Idade Média ocidental é a Idade Média de brancos. E ignora-se boa parte das populações que não eram brancas e que habitavam a Europa, que a gente vê nas fontes. Essa releitura coloca o guerreiro medieval como um cara que nem eu, branquinho desse jeito aqui, e loirinho. Mas pensando no quê? Nos vikings. Então é uma mistura de coisas que vão sendo feitas, nesse caso, para justificar purezas genéticas, purezas raciais. E isso a gente vê, novamente, na estética bolsonarista. O cavaleiro Lux, que apareceu visivelmente gravando aquilo, é um reflexo disso. O Paulo Cogos, vestido de templário, ele é um reflexo disso. Um cara vestido de xamã viking, invadindo o Capitólio dos Estados Unidos, ele é um reflexo disso. E é um reflexo estético, né? Ele tem que usar a tal da fantasia, né, que é uma fantasia idealizada também, para ele se apresentar não como uma pessoa, mas como um discurso político, um discurso racial e assim por diante. Então, a grande questão é isso, né? Não é colonizar e denunciar essas marcas de colonização que nós temos, principalmente na antiguidade, na Idade Média e na história da arte. Perfeito, Igor. Eu concordo, em gênero, número e grau. Eu fiquei lembrando também essa estética fascista, né? Remonta muito também, né? Uma coisa, é isso, né? O cavaleiro, é o exército que está pronto, né? A se matar pelo seu ideal, o nacionalismo, o quanto que bebe disso. E é isso, né? E o quanto que falta, eu acho. E aí, trazendo essa reflexão para a escola também, né? Porque nós estamos trabalhando numa universidade formando professores de história, né? O quanto que a gente acaba incorporando também essa estética nas nossas aulas, nos materiais que a gente usa, nas imagens que a gente mostra, né? E como que a gente pode transformar isso, né? Como que a gente pode usar, às vezes, da mesma imagem que a gente já conhece, que é o caso do Luiz Felipe, que usa imagens comuns, são vasos que a gente apresenta em qualquer aula de história da arte grega. Então, justamente, esse vaso François é um vaso que a gente sempre trabalha, só que numa abordagem diferente, né? Uma abordagem que mostra complexidade, é uma tentativa de descolonizar. Quando você mistura o Oriente com o Ocidente, você tira essa coisa binária, digamos assim, que é a base do cartesianismo. Se a gente for querer viajar mais ainda, e se a gente quer romper com isso, a gente tem que romper com esses dualismos, né? Que são a base desse pensamento universal, dessa metodologia científica, enfim, única, né, para todo mundo, que a gente tanto tem falado e tanto tem batido. Obrigada, Igor. Camila, você falou algo que veio da minha cabeça, né, juntando as suas falas. Uma colonização que a gente não percebe é o jeito que a gente trata a arte. Tratar a arte como ilustração, como objeto de ufanismo, é tratar a arte de uma maneira colonizada. É que a gente vai lá e mostra, olha o vaso grego, que bonito, tal. E a gente não usa a arte como um objeto histórico, né, como um objeto arqueológico, passível de crítica, tanto quanto uma literatura, para a gente mostrar como aquilo de fato é feito. É isso, né? Até a própria nossa noção de arte ela chega a ser colonizada. Isso aí, exatamente. Luiz Felipe, você tem alguma colocação a fazer? Quer falar um pouco? Desculpa, pode repetir. Quero saber se você quer comentar um pouco, falar um pouco do seu trabalho. Ah, sim. Você está satisfeito, não quer falar nada? Muitas vezes eu sempre gostei muito da Grécia, né? E sempre via com uma ideia muito aristotélica, sendo ela uma filosofia que supera todas as outras civilizações, um conceito muito superior a todas as outras. O meu trabalho sobre a questão da história da arte era que mostrasse que todas as culturas ficavam juntas, elas se uniam, né, antes dos tempos das guerras, antes da
os conflitos e todas as batalhas que a gente conhece, uma parte da história. A importância disso na arte era ver que muitos povos não eram apenas considerados superiores e únicos. Eles têm que separar o conceito de achar que todas as culturas e civilizações consideradas bárbaras não eram de fato bárbaras, porque toda a representação na arte, na poesia, na história, temos algo em comum. Então, ele é um sentido muito mais humano, ligado à importância da arte que está no vaso grego. Eu acho que o slide não mostrou o vaso Prosóis, porque eu passei e não mostrou. Vou mostrar para vocês aqui o slide do vaso Prosóis. Agora vocês estão vendo, né? Esse aqui é o vaso Prosóis. Esse é um detalhe, né, rico de um dos primeiros vasos, representando uma mistura de várias culturas, sendo a egípcia e a mesopotâmica. E vocês podem ver, né, cada detalhe representava uma civilização, uma história, uma memória, uma identidade deles. Se for algo para contá-los dessa maneira, não precisava ser apenas considerado que foram os gregos, né? Tipo, não foram só eles, não. Tem algo muito mais em comum representando o trabalho como uma personalidade da arte, da história, com um ambiente amplo e não separado de todas as culturas. Se eu estou falando de Plautel, de longa duração, aí realmente é muito mais complexo de falar, e é grande, e vai detalhar todos os acontecimentos de várias civilizações em uma só. Se eu quiser usar esse exemplo da arte para as escolas, eles vão entender muito bem, porque tem uma grande semelhança com as outras civilizações, sem parecer confusa ou perdida. Aí essa foi uma das ideias para apresentar um trabalho sobre o vaso grego, o vaso Prosóis, descoberto pelo próprio Prosóis, porque o nome estava com o nome francês, né? E aí até o vaso foi levado para a França e outros países para mostrar. Só que de uma cultura que isso tem que pertencer a algum país, de onde ela veio. Aí essa foi uma ideia. O Igor também me ajudou muito no trabalho, aproveitar mais, escrever mais sobre ele. Eu quero agradecer muito ele também. Daria um trabalho bacana falar sobre a colonização do nome do vaso, né? Isso seria um trabalho legal também, né? O nome do vaso grego é francês. Daria um bom trabalho, uma boa reflexão. Guilherme, você quer comentar um pouco sobre a minha pergunta? Eu quero te ouvir sobre essa questão da contra-história. Quero sim. Primeira coisa, professor, eu quero falar um pouquinho rapidinho sobre a parte eu não me lembro da sensibilidade que você tratou a respeito das imagens e do que gera. O que eu trago na própria série de Game of Thrones, por exemplo, porque te lembrou muito o Senhor dos Anéis, Vikings, Bárbaros, que lançou na Netflix agora há pouco, dentre outras, o filme mais novo, A Lenda do Rei Arthur. Todos eles têm a mesma ótica e o mesmo filtro, que no caso foi aquilo que eu tratei na primeira imagem, que quando ele se quer retratar os cavaleiros, por exemplo, os cavaleiros na época, eles não tinham, a grande maioria, um exemplo desse na série seria de Game of Thrones, seria o Sir Lothar Tyrell, que ele é retratado como o cavaleiro das flores, com a armadura toda florida e tudo mais. Aquela representação chega perto do que seriam de verdade os cavaleiros medievais, por conta que existiam aquelas investidas, aquelas disputas cavaleiro a cavaleiro, mas o que traria mais tensão, mais sentimento, e o que prenderia mais a atenção do espectador, um cavaleiro negro, um cavaleiro que tinha uma esfera, vamos dizer assim, negro no sentido que eu quero dizer como ele é representado, com a armadura suja, com um filtro parece com olheiras, com aquele cavaleiro introvertido, silencioso. Um exemplo também seria o Sir Clegane, que que ele é representado com aquele cara quieto, que só serve para matar, nada mais. Ou um cavaleiro todo florido, todo colorido,
o que traz mais a atenção, o que traz mais o sentimento de, nossa, o que vai acontecer? Ou aqueles famosos cortes da Senhora do Destino que cortavam e ficava tudo preto e no próximo episódio. É esse filtro da Idade Média, esse filtro de escuridão, de sujeira, porque não sabe quando o cara toma uma pancada, se ele vai morrer ou não, se a armadura vai estilhaçar, se vai haver sangue. Então, isso gera, eu acho, que a sensibilidade que você, professor, quis tratar. E a respeito da contra-história que eu disse no meu trabalho, é a respeito dessa luta, dessa que a gente tem, nós historiadores e pesquisadores buscamos fazer essa história, trazer à tona, sair da academia, porque já existem, por mais que para nós, pesquisadores, cientistas, professores, existe muita gente pesquisando sobre tudo, fora da academia parece que não existe ninguém, não tem ninguém. Então, o que acontece? Eu bebo muito, o Lefama bebe muito do conceito de história pública, que é sair e levar essa história, levar esses conhecimentos, porque a Idade Média é uma história, é um tempo, uma linha temporal de 1000 anos, e é algo grande, é algo denso, que é retratado cerca de 200 anos, só que seja o final. Então, essa contra-história vem avançando neste campo de existe o historiador que está na academia, que está estudando e pesquisando, e existe o estudante de ensino médio, professor de ensino médio, de ensino básico. E entre este meio, agem os atores, vamos dizer assim, da Contra-Reforma. Um exemplo aqui no Brasil seria o Guia do Politicamente Correto, de Leandro Larlock, que, para mim, Guilherme, ele é um dos maiores expoentes da contra-história no Brasil. O que quer dizer a contra-história? É esses pseudo-intelectuais que estudam um tema muito vagamente, pegam esse conhecimento, condensam esse conhecimento e agem entre a camada que existe entre os acadêmicos e aqueles que estudam e aqueles que não entendem nada. É este o espaço que essa contra-história age, que é criando e perpetuando este mito da Idade Média, esta colonização, seja no trabalho do Luiz. Então, o meu trabalho é focado em estudar, compreender e criar formas de acabar com essa contra-história, ou pelo menos ter conhecimento, ter argumentos plausíveis para que na hora que aconteça, ou que algum aluno fala, professor, eu vi, professora, você vai lembrar, na primeira parte da série de Game of Thrones, quando o Ned Stark é morto, quando a família dele vai toda fugindo e tal, a Arya, ela vai para onde? Para a Baixada das Pulgas. Um lugar que é completamente sujo, as pessoas andam em lama, animais, galinhas e tudo mais que acontece. Então, essa é a contra-história criada, essa é a contra-história que eu luto contra, o Lefama luta, e todos nós historiadores somos conclamados a lutar contra. Tá vendo? É meu cruzado. Exatamente. Mas se eu fosse fazer um paralelo e uma analogia, Igor, eu acho que está mais para Mark Bloch e Lucian Febvre na primeira geração dos análises, sabe? Assim, saindo em defesa da história, tentando salvar a história, né, daquela armadilha toda que foi pregada para a história. Eu me sinto mais ou menos nessa mesma situação, digamos assim, né? Eu acho que por isso a nossa semana trata dessa questão do negacionismo. Eu acho que todos os 3 trabalhos têm esse elo em comum, né? Estão todos inseridos, digamos assim, nessa cruzada contra a história, né? E assim, eu acho que é bastante gratificante ver que a gente tem esses cruzados por essa causa, porque ela ainda vai durar muitos anos. E eu acho que ela tende... a gente tende a vencer no sentido de garantir o nosso lugar nesse espaço, porque isso é uma disputa de narrativa, né? Eu trabalhei com os meus alunos um tempo atrás, meus alunos de historiografia, e aí sim, na história, um texto de uma professora chamada Juliana Bastos Marques. Ela é uma professora nova,
E ela traz uma reflexão interessante sobre a história magistra vita, e né, vocês que são da área da história antiga conhecem essa historiografia, e a reflexão sobre a história agora, a historiografia mais pós-modernista. E aí ela faz um paralelo interessante, que ela coloca a gente para refletir, né? Até que ponto essa historiografia antiga está morta, né? Essa questão da construção de mitos, não está preso à verdade histórica, mas construindo narrativas que ficam para o futuro, sem esse peso, digamos assim, da ciência na construção daquelas grandes narrativas históricas. Então, ela traz essa reflexão, né, para a gente aprender um pouco, digamos assim, com esses historiadores que não tinham a verdade como elo, mas a narrativa. Então, a gente óbvio que tem que discutir verdade, óbvio que tem que discutir critérios de verdade, óbvio que tem que discutir ciência, mas eu acho que a gente tem que discutir a história como uma narrativa científica. Eu bato muito nessa tecla. E aí a gente precisa de iniciativas como essas, né, de laboratórios e pesquisas que buscam dialogar com essa história pública, né, saiam da academia, porque se a gente ficar na academia, a gente vai perder essa cruzada, né, a gente só ganha essa cruzada se a gente sair da academia. Então, eu acho que o método da história pública, digamos assim, ele é um método bastante acertado. E aí eu estou aqui para parabenizar a iniciativa do laboratório, parabenizar o trabalho de vocês, estão de parabéns. É o TCC de vocês, é isso? Não, ainda não. Eu estou no segundo período, professora. Está no segundo, está no quarto. São os projetos de iniciação. Não, então isso aí vai gerar... Vai gerar bons louros acadêmicos, eu tenho certeza. Pessoal que está nos assistindo, ninguém comentou nada aqui no chat, então eu queria saber se alguém tem alguma pergunta, alguma colocação a fazer. Eu não tenho nenhuma pergunta, não. Só dizer assim que eu adorei os temas, né? Eu fui sorteada para cair em uma das salas para ajudar no suporte. Estou muito feliz de ter saído dessa, porque, tipo, me prendeu muito desde a primeira apresentação até a última terceira, gente. Eu adorei, tá? Sensacional. E de uma forma que eu estava até comentando com um dos nossos professores antes, o lance de ser de forma remota, é que acaba que esse alcance dessas informações que vocês passaram de uma forma muito didática, ao meu ver, tem um alcance muito maior, né? Então, acaba que, tipo assim, eu achei sensacional a ideia da apresentação dos trabalhos na nossa semana acadêmica. E, assim, parabéns, eu adorei todas as apresentações. Muito obrigado. Fique convidado para os próximos eventos do Lefama, para participar com a gente. Inclusive, dia 14, agora, eu vou olhar aqui na agenda antes que eu fale besteira. Eu estava esquecendo de falar isso. Dia 18, 7 horas da noite, nós vamos ter uma palestra sobre a antiguidade no cinema, com o professor José Maria Neto, da Universidade de Pernambuco. Que ele justamente avalia os estereótipos, o machismo por trás dos filmes da antiguidade, que é uma coisa muito importante. Ele tem um termo, eu gosto muito, que é a playstização do passado. A antiguidade sempre parece um PlayStation. É o cara malhado, gostosão, a menina malhada, gostosona, então é algo que é testosterona, é guerra, parece que é fase sendo passada. E a gente já se acostumou a esse passado como se fosse um videogame, né? Nenhuma vida real mais. Então eu gosto muito do jeito que ele vê cinema, e aí fica o convite para vocês. Eu vou mandar no grupo dos treinadores também, Camila, fique à vontade também, convidadíssima. E no Lefama tem um vídeo lá para quem quiser ver sobre a história antiga africana, mas pensando na África Negra, que é mais para baixo do Egito, que é aquela África que a gente não conhece. Para nós, os habitantes daquela região aparecem nos livros didáticos como escravos. Parece que eles não têm passado, eles não têm história, e nunca tiveram arte, grandes construções. Então, o último vídeo que a gente fez foi justamente sobre isso,
muito didático o nosso convidado e é muito útil para a sala de aula também, fica útil para assistir. Muito bom. Muito obrigada, Igor. Eu vou aceitar seu convite. Depois você manda lá que eu vou, se eu não tiver aula no dia, na hora, eu vou sim. Eu adoro cinema. Inclusive, cinema é uma beleza, né? Porque cinema, para pegar estigma, rótulo, mito, contra-história, assim, ó, tem o que mais tem. Né? E sobre a antiguidade, então, nossa, é molinho de achar, um montão. Eu vou querer ver. Gente, mais alguém tem alguma colocação a fazer? Não? Meus queridos, eu gostaria, então, de encerrar aqui a nossa mesa, agradecer demais a apresentação de vocês, a participação, desejar muito sucesso aí nessa trajetória acadêmica de vocês. Não está cedo, não, viu? Uma boa pesquisa que começa bastante tempo antes. Melhor coisa são trabalhos que começam com iniciação científica. Vocês têm tempo de pensar, raciocinar, refletir. Eu tenho certeza que eu ainda vou ver vocês muito por esses anos aí para frente, viu? Grande abraço para vocês. Igor, muito obrigada, parabéns pelo trabalho e até a próxima, gente. Amanhã tem um mini curso, tem uma palestra que eu vou mediar também com a professora Ângela e espero que vocês possam comparecer. Um grande beijo a todos e boa noite. Até mais. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.